Querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, eu te dou graças por todas as coisas, porque eu sei em quem tenho crido. Senhor, eu rogo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor revele a Tua palavra, Senhor, aos Teus filhos. Senhor, que o Senhor revele, Senhor, segundo a Tua vontade, porque está escrito que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Oh Senhor Deus e amado Pai, eu preciso de Ti, eu reconheço que preciso de Ti, e sem Ti eu nada posso fazer, por isso eu oro como Paulo orou, revela, dá olhos iluminados ao Teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém, amém, amém. A salva de palmas para Jesus. Abençoados, o Espírito Santo me deu uma tarefa muito importante. O Espírito Santo me deu uma tarefa muito importante. O Espírito Santo falou para eu falar sobre o mover. E, ao mesmo tempo que é uma tarefa muito importante, é uma tarefa complicada de se fazer, de se cumprir. Eu preciso dele. Por quê? Porque como que eu vou falar de algo espiritual e expressar em palavras? É difícil. Mas Paulo, ele me deu uma dica de como fazer. Paulo disse, o Espírito Santo, ele nos ensina a comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então, um mover de Deus foi algo espiritual. Foi um mover tremendo. Aqui tivemos o primeiro seminário para pastores e evangelistas. Foi um mover. Aqui tivemos ovelhas de todos os estados do nosso Brasil. Desde a Amazônia, Manaus, 3.000 quilômetros. A pastora veio lá de Manaus, 3.000 quilômetros. Olha o mover de Deus, que tremendo. Então eu vou tentar expressar em uma hora e pouco, eu vou tentar expressar o mover, o que eu pude aprender com o Espírito Santo nesse mover. Amém? Bem, hoje é dia 10 de junho de 2026. Para quem não está entendendo, no dia 6 e 7, nós tivemos um mover aqui. E vieram ovelhas de vários lugares. Então, aqui está, ó, primeiro seminário para pastores e evangelistas. Foi um mover de Deus, foi tremendo. Aprendemos coisas preciosas. E eu creio pela fé que as ovelhas que aqui estiveram, e que já voltaram para as suas cidades, para os seus estados, levaram excelências de revelação. Então eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, do que eu aprendi com o Espírito Santo, através do apóstolo. Porque, eu vou te falar, cada mover é peculiar, nenhum mover é igual ao outro. Nenhum mover é igual ao outro. Quando você vai ver na história bíblica, cada um teve um mover. Com Abraão foi um mover. Disse Deus a Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Foi um mover. Moisés teve outro mover, aonde ele olhou a sarça e a sarça não se queimava. E uma voz, o Senhor, através da sarça, falou com Moisés. Outro mover. E assim foi, Josué, Elias, Eliseu, Samuel, até que esse mover chegou ao MGA. Porque no contexto histórico da Bíblia, sempre teve religião no mundo. Sempre teve pessoas no mundo. E as pessoas fizeram doutrinas, várias. Mas o mover de Deus sempre teve com o povo de Deus, o povo específico. Você vê Jesus, na época de Jesus tinha os fariseus, os fariseus, os
hipócritas, Jesus chamava de hipócritas fariseus, mas o mover não estava com eles, o mover estava com Jesus. Jesus chegou no homem cego e falou: o que queres que eu te faça? O homem cego falou: eu quero enxergar. Então vê. E ele viu. Olha o mover de Deus. E aqui nós tivemos o mover, dia 6 e 7. E nesse mover ficou muito claro algo para mim. Muito claro. A sabedoria que foi distribuída aqui, nós temos que levar adiante. Nós temos que dividir. Nós não podemos só comer, só guardar para nós. Eu vou entrar aqui na palavra de Deus e você vai entender o que o Espírito Santo quer falar nessa noite. A experiência, por quê? Porque o MGA, já falamos e repetimos, o MGA não é mais uma igreja, nem evangélica, nem católica. O MGA é um mover de Deus na terra. Assim como Moisés teve o mover dele, mas já morreu. Assim como Davi teve o mover dele, mas já morreu. Paulo teve o mover, já morreu. Agora o mover chegou em nós, no MGA. Amém? Então, e o MGA, algo que o Espírito Santo me deixou muito claro. O MGA é um ministério evangelístico, missionário. Aqui, se a ovelha ela chega e só ouve, não compartilha, ela não está fazendo nada. Porque o foco, o âmago do MGA é evangelizar, é levar essa graça adiante. Mas para isso há algumas coisas que as pessoas precisam considerar. A primeira delas, vamos lá, vamos à palavra de Deus. Eu quero primeiro ler aqui uma coisa primordial, a coisa que eu mais entendi nesse mover. Está lá em 1 Tessalonicenses. Abre lá sua Bíblia. 1 Tessalonicenses. Eu quero começar com esse texto, porque é primordial, abençoado. Sem isso aqui não tem nada. E muitos, infelizmente, perderam isso aqui. Perderam. 1 Tessalonicenses. Abre aí sua Bíblia. Vamos começar. Bíblia, papel, caneta, anota os textos. Eu vou tentar expressar o que eu falei. Paulo falou que o Espírito Santo nos ensina a comparar as coisas espirituais com as espirituais. E Ezequiel 17, Deus disse através do profeta: profeta, fala ao meu povo por meio de parábolas. É a língua de Deus. É o modo que Deus fala, por meio de parábolas. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Isso aqui para mim é primordial. Se você deixar isso aqui acontecer, aí se tornou uma religião. Aí acabou. Aí acabou. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Pessoas vieram de todos os estados. Bahia, Rio Grande do Sul, Florianópolis, Minas Gerais, Brasília. Pastor José Davi, de Brasília, graça e paz, abençoado. Pessoas vieram de todos os estados e receberam o mover de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou, e ficou claro para mim: não apagueis o Espírito. É primordial. O Espírito, quando você deixa de andar movido pelo Espírito, se torna uma religião. E o MGA não é uma religião. É o mover de Deus. Amém? Então vamos lá.
primeira coisa, não apagueis o espírito. Segunda coisa, que o MGA, ele é um mover, e nós temos que imitar o homem de Deus. Porque Paulo disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que Deus, ele tem uma hierarquia. Ele colocou primeiro apóstolos, depois profetas. Então o apóstolo, ele fundamentalmente, ele tem que imitar o apóstolo Paulo. E o nosso apóstolo imita Paulo. E, consequentemente, nós que somos selos do apostolado, você que está aí me ouvindo e me assistindo, você é selo desse apostolado, então você tem que imitar o homem de Deus. Isso vale para as ovelhas, não é só para pastores e evangelistas. Para as ovelhas que recebem o alimento do MGA. Sede imitadores. Amém? Muito bem. Então, tivemos aqui um mover tremendo. Foi tremendo, abençoado. Então eu quero começar com Atos. Vamos começar. Eu só queria deixar bem claro que a fundamental é não apagar o espírito. Precisamos dele. Por quê? Porque o MGA é o ministério evangelístico. Só que se você for falar aí fora, movido pela carne, a carne, ela não convence ninguém. Jesus disse, o Espírito convence o homem. E o profeta diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E tivemos aqui um mover. E como o MGA é um ministério profético, ele anda em linha com a palavra. A história se repete. Aí anda em linha. O que aconteceu na história bíblica acontece aqui no MGA. Por exemplo, Atos, capítulo 4, versículo 31. Vamos começar do 29. Atos, versículo 4, 29. Olha só o que tivemos aqui. Que mover tremendo que foi. Foi extraordinário, foi tremendo, abençoados. A sabedoria que absorvemos aqui, e eu espero que você esteja levando essa pérola para a sua cidade, esse pão que realmente nos alimentou, espero que vocês levem e compartilhem o pão. Não seja uma ovelha gulosa, só quer para si, mas compartilhe o pão. Porque o ministério, o MGA, vou repetir novamente, o MGA é um ministério evangelístico. Houve um propósito de Deus nesses 2 dias. Amém? Vamos lá. Atos 4, capítulo 29. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra. O propósito aqui é evangelizar com toda a coragem. Ou seja, com a unção. O que eu li primeiro? Não apagueis o espírito. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se fala, enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e maravilhas, pelo nome do teu santo filho Jesus. E aqui, ó, a tônica. Tendo eles orado, aqui tivemos um mover, oramos, teve oração, ensino. Olha lá. Tendo eles orado, moveu-se o lugar. Mover de Deus. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios. Está vendo? Não apagueis o Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas há um propósito para ser cheio do Espírito Santo. Há um propósito. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Bem, eu citei Ezequiel 17. Por que eu citei Ezequiel 17? Por causa de Jeremias 1,8. Abra a sua Bíblia, Jeremias 1,8. Há uma palavra profética em Jeremias 1,8. Uma vez o apóstolo falou e eu peguei. Peguei a revelação. Entendi a essência do MGA, entendi. Jeremias, olha lá, olha o que Deus disse para o profeta. Olha lá, Jeremias 1, abre aí, capítulo 8. Jeremias 1,8. Olha só, por isso que eu citei Ezequiel, porque Deus ele fala por meio de parábolas. Então, olha só, Jeremias, olha o que Deus me revelou sobre o MGA. E vai ficar claro para você que nós precisamos levar essa unção conosco, que é uma unção. Se você faz parte do MGA, automaticamente você tem a unção do quê? De levar a responsabilidade. Porque Jesus, ele te revelou a graça, não foi para você guardar para você. Ai, a graça eu vou guardar para mim no meu coraçãozinho. Não! Jesus revelou a graça para a gente levar aquele que está sofrendo. Há pessoas que estão doentes e não é doença humana. Todavia há pessoas doentes na carne, mas há pessoas doentes aqui, ó, na mente. E nós precisamos levar essa graça, que é um remédio, através do apostolado. E não digo isso como nosso apóstolo, claro, cada um tem um dom. Mas, se você está aí, abençoado, você tem um folhetinho na mão, entrega o folhetinho. Fala para a pessoa, você é salvo pela graça. Você tem um folhetinho na mão? Não tem um folhetinho. Mas você tem a boca, fala. Abençoado, você é abençoado em Deus. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo te abençoou Deus te abençoou em Cristo, Efésios 1:3. Amém? Porque é a nossa missão. Deus não nos revelou a graça para guardar para nós, mas para a gente espalhar. Lembra da parábola da Coca-Cola, que nosso apóstolo já falou aqui? Que a Coca-Cola é conhecida no mundo inteiro, ela está no mundo inteiro. Só que a graça de Deus é infinitamente mais superior do que Coca-Cola. E o nosso dever como ministros de Cristo é espalhar esse evangelho. É espalhar. Se você não pode espalhar com a boca, manda um link do YouTube. Mas a gente tem uma missão nesta terra. Porque a gente está debaixo do apostolado, do apóstolo de edificação. Então nós temos uma missão. Amém? Olha lá, Jeremias. Olha só, que maravilha. Jeremias 1. Glória a Deus. 5, vamos começar pelo 5. Olha que maravilha. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Pula para o capítulo 8. Não temas. Nosso apóstolo não estou puxando o saco, não é idolatria, abençoado. Entenda uma coisa, é o que eu tenho visto acontecer. O homem de Deus corajoso, que fala o que tem que falar. Doa quem doer. Então, olha lá, olha o que Deus disse para o profeta. Não temas diante dele, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Está vendo como a verdade é paralela? Como a história se repete? O homem de Deus, Deus enviou o homem de Deus, e o homem de Deus tem nos ensinado. Olha lá. Vê
ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, e para destruíres. Parou aí. Para destruíres. O que isso quer dizer? Que a gente foi levantado, isso é 2 Coríntios 10:4. A gente foi derrubado. Peraí, não fecha Jeremias não, abre lá. Para você entender o que a palavra profética tem a ver. Olha só, mas presta atenção, vou ler de novo. Veio ponte hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres. Destruíres? Como assim destruíres? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abra a sua Bíblia. E você vai entender o que o profeta, a missão do MGA. E, consequentemente, nós que somos selo do apostolado, é nossa missão também. O homem de Deus, ele vem arando a terra, ele vem jogando a semente. O mínimo que temos que fazer é ajudar a jogar uma água. E esse mover me deixou bem claro isso. Que nós estamos recebendo uma direção profética. Olha lá, 2 Coríntios 10:4. Não fecha Jeremias que eu vou voltar lá. Olha lá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Tá vendo? Para destruição. Então Deus nos estabeleceu o MGA e nos estabeleceu aqui nesse ministério profético para destruir. Destruir o quê? Destruir as fortalezas. Destruir as fortalezas. É uma palavra profética. E Paulo trouxe a revelação dessa palavra profética. E que chegou hoje no MGA. A nossa missão. Amém? Então, olha lá. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos reinos. Aqui Paulo falou raciocínios. Está claro? Lá o profeta falou. Deus falou para o profeta, né? Você foi levantado para destruir reinos. Aqui Paulo já foi mais claro. Para derrubarmos raciocínios. Raciocínios. O que seria isso? A ovelha, ela está doente. Por quê? Porque ela pensa que é uma água de batistério que traz a salvação. Ela pensa que é uma água de batistério que perdoa os pecados. Porque o sistema religioso deixou ela doente. Ela pensa que é por tomar um copinho de suco e comer um pedaço de pão que ela tem comunhão com Deus. E não é. É pela graça. É pelo que Cristo fez. Então essas fortalezas que nós fomos ensinados nesse mover, que nós temos que chegar às ovelhas com autoridade, com o Espírito Santo. Não podemos gaguejar, não podemos titubear, porque fomos chamados. A nossa missão, derrubamos raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, essa é a destruição que se refere em Jeremias. Volta lá em Jeremias. Que não parou por aí. Olha lá, Jeremias. Olha lá. Vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares, que foi dia 6 e 7, aqui o mover de Deus. Ele plantou e edificou. Posso ouvir um amém? Salva de palmas.
Ele estabeleceu. Há outra versão que fala estabelecer reinos. Então, um reino que foi estabelecido, MGA, Brasília. Um reino que foi estabelecido, Rio Grande do Sul, Caçapava, Rio Grande do Sul, Pastor Heitor Fonseca, Bahia, Rio de Janeiro, e muitos outros reinos que foi estabelecido. Olha lá. Edificares, nós fomos edificados. Nós fomos edificados. Com o quê? Nós fomos edificados. Para edificares e plantares. Com o quê nós fomos edificados? 1 Coríntios 3,10. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 3,10. E vale ressaltar, abençoado, que já tem a data do próximo mover. Posso ouvir um amém? Tem a data já aí do próximo mover, hein? Vai se preparando, abençoado. Vai se preparando aí. Vai comprando a passagem aí, parcela em 10, 12 vezes. Vai se preparando. Tá chegando, logo tem mais um mover. E é o que eu falei. Um mover se difere de outro mover, amém? Então tá, vamos lá. 1 Coríntios 3,10. A verdade é, abençoado, que cada mover é único, abençoado. Cada mover é único. O mover que teve lá com Moisés, que Moisés levantou o cajado e o mar se abriu, aquele mover nós não vamos participar dele. Foi aquele mover com Moisés e ponto. O mover de Davi com Golias foi aquele mover e ponto. A questão é que Deus levantou o MGA e está tendo mover aqui no MGA. Posso ouvir um amém? Chegou a nossa vez. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 3,10. Olha lá. Com que fomos edificados. Olha lá. Primeiro Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha lá. E se alguém, sobre esse fundamento, levantar um edifício, qual é a função do apóstolo de edificação? Levantar um edifício. Agora, a questão é, com qual material? Olha lá. Levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, abençoado. Nós fomos edificados com ouro, prata e pedras preciosas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Olha que maravilha. Foi um mover abençoado. Um mover tremendo. E eu digo mais. O mover, ele vem descendo. Ele vem de Deus. Depois passa pelo apóstolo Paulo. E depois passa pelo apóstolo de edificação, que é o apóstolo Marcos Gomes. E vem descendo, chegando, o que está escrito lá em Efésios? Pois Deus, primeiramente, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E depois descendo para a igreja. Então vocês também são participantes desse mover. Ah, não é porque você não estava aqui que você não tem um compromisso, uma responsabilidade. Você tem. E a responsabilidade é com as ovelhas lá fora. É de levar ao que está doente o remédio. O remédio está com você. Aí alguém vai falar, mas eu não sei, eu não sei falar. Abençoado, está escrito que você é templo do Espírito Santo.
e que o Espírito Santo habita em você. Então, permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Permita-se. Não seja só um ouvinte ou só alguém que está assistindo. Abre aí, olha só, Salmos. Olha só, Salmos 34. Abre aí a sua Bíblia, Salmos 34. Olha lá. Pode fechar 1 Coríntios e deixa Jeremias aberto. Mas abre lá em Salmos 34. Olha só. Que tremendo, abençoado. O mover de Deus é maravilhoso, abençoado. E olha, Salmos 34. Abra a sua Bíblia. Salmos 34, capítulo 8. Olha só, Salmos 34, 8. Provai. Olha como já começa. Provai. Não é ver nem ouvir. É provar. É diferente de ver ou ouvir. É provar. Eu só posso falar se algo é bom se eu provar. Então devemos provar. Olha lá, provar o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E como você vai provar o Senhor? Tendo experiências com Ele. E o melhor lugar para você ter experiências com Deus é lá fora, evangelizando, falando para os crentes que eles são abençoados, que eles são salvos, que eles já estão reconciliados. Prova o Senhor. E você vai ver coisas extraordinárias na sua vida. Agora, se você só ficar aqui sendo um mero ouvinte, você não vai provar. O irmão João ali, ó, evangelista. Eu tenho certeza que ele tem provado muitas coisas. Que ele está lá evangelizando, panfletando, falando da graça. Ele tem provado. Ele tem provado. Né, abençoado? Tem provado. Aí, chega ao ponto de falar que nem Jó. Olha só, olha lá, Jó, abre Jó. Olha o que Jó falou. E para chegar nesse ponto, abençoado, você tem que ter provado muito a Deus, abençoado. Para chegar a falar isso que Jó falou. Olha lá. Jó 42, 3. Olha lá. Jó 42, 3. Quem é aquele que perguntaste que sem conhecimento encobre conselho? Certamente falei do que não entendia. Isso é o que a religião faz. A religião fala de Deus, mas não entende. Não prova a Deus. Nós temos que ser ao contrário. Lembra o primeiro texto que eu li lá? Qual foi o primeiro texto? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Então, para você falar isso aqui, olha lá. Certamente falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. E que eu não compreendia. Olha lá. Escutai-me, disseste, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me responderás. Olha lá. Olha a confissão de Jó. Fala se ele não experimentou a Deus. Ou ele sofre, não. Olha lá. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Assim, eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim. Passei em diversas denominações, em diversas igrejas. E com meus ouvidos eu ouvia falar. Mas um dia, essa unção que tem no MGA, que é a unção de evangelizar, chegou até mim. Entende a responsabilidade séria que nós temos nas mãos?
Porque Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando pecado. E colocou nós como o quê? Como ministros. Somos ministros, somos embaixadores. Olha que coisa séria, abençoado, que você tem nas mãos. Que você levou para o seu estado. Então prove. Qual foi a primeira coisa que Eliseu fez quando ele recebeu a unção? Ele provou o Senhor. Senhor, onde está o Deus de Elias? E pá! Não provou? Então, só alguém que provou e viu que o Senhor é bom pode fazer essa confissão. Com meus ouvidos eu ouviras falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Oh, glória a Deus. Mas por quê? Porque um dia alguém evangelizou lá atrás. Porque o apóstolo põe os links. O abençoado aqui trabalha. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Então chegou para mim, evangelizaram pelo YouTube e chegou a mim, e o Espírito Santo me revelou através do apóstolo, do apostolado. Então você vê a importância de você ser um ministro, um bom ministro de Cristo. E tem algo muito interessante, e vai ser tremendo, olha, vou te falar. Porque o que acontece? Às vezes você evangeliza uma pessoa, você manda um link, e você não vê o fruto ali na hora. Mas, quando chegarmos lá no céu, a pessoa vai olhar e vai falar, tá vendo, ó, Senhor, aquele rapaz ali, ó, ele mandou um link para mim, e através do link eu conheci a graça. Já pensou que alegria? Hã? Às vezes você nem sabe. Você compartilha o link, você dá um folheto. Às vezes você não vê o fruto ali. Mas está dando fruto. Porque você está entregando, você está fazendo, você está compartilhando. Você não está se tornando uma ovelha gorda. Amém? Então, vou repetir, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem meus olhos. Amém? Agora te vê meus olhos. E é muito interessante, abençoados, porque no sistema religioso eu nunca tinha visto esse texto. Nunca. Isso é louco. E Atos 13? Atos 13. Abre aí sua Bíblia. Eu no sistema, ler um versículo desse, nunca. Atos 13, olha só. Por isso que eu falo, abençoados, é um mover de Deus, não é religião. Não é religião, é um mover de Deus. Atos 13, abre aí. Eu não sabia. Eu vim saber aqui no MGA. Saber o quê? Atos 13. Abre aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 13, versículo 1. Olha só. E foi o que aconteceu dia 6 e 7. Foi o que aconteceu dia 6 e 7. Atos 13, 1. Olha lá. Na igreja de MGA, de Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles, olha só, muita atenção, servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Que? Como assim? Eu nem sabia. O Espírito Santo fala. Como assim? Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. O que ele falou? O que ele disse? Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Dia 6 e 7 foram chamados. E estiveram aqui, homens e mulheres de Deus. Para quê?
Olha lá. 3 coisas. Olha lá. Primeiro, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Depois, foram chamados. O Espírito Santo chama. Ei, psiu. Não foi feito chamado? Oh, psiu, vem participar do mover. E terceiro, então, depois de jejuarem e orarem, e puseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados por quem? Pelo Espírito. E a gente acaba, roda e vai acabar em Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Olha a importância aí, por quê? Olha lá, porque primeiro, ele fala, o Espírito Santo fala, e nesse ministério eu tenho provado disso, Salmos 34, provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho provado nesse ministério, eu tenho provado, e nesses dias 6 e 7 eu provei do mover, amém? Olha lá, disse o Espírito Santo fala, é tremendo, abençoado, ele fala, oh aleluias, ele chama, ele chamou, e batendo com João 10, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Teve uma ovelha lá de Manaus que ouviu a voz e veio, porque o Espírito Santo chamou, ei, vem para mover, e a ovelha veio. Olha que tremendo. Fala se não é um ministério profético que anda em linha com a palavra. Posso ouvir um amém? Anda em linha. Olha lá. E depois, olha lá, capítulo 3. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Salêucia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Pregando o quê? Pregando a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? O objetivo desse mover foi pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo. E eu creio pela fé que cada um dos que esteve aqui levou desta unção evangelística, levou desta unção que está no MGA, levou sobre si, para o seu estado, para a sua cidade, e vai pregar o evangelho com coragem, sem medo. Posso ouvir um amém? Então, abençoados, se cumpriu literalmente Amós. O que diz Amós 8,11? Abre aí sua Bíblia. Amós 8,11. Foi tremendo, abençoado. E eu gosto muito de Amós. Amós 8,11. Tinha ovelha aqui que nem piscava, abençoado. Anotava tudo. Tudo que o profeta falava, a ovelha estava lá. Por quê? Por causa de Amós 8,11. Olha lá. Vem dias, diz o Senhor Deus. Amós 8,11. Olha lá. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome. Mas não é fome e sede de pão e de água. Mas de ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Amém. Então, tinha ovelha aqui que nem piscava. Anotava. Por quê? Porque estava pegando a direção de Deus. Posso ouvir um amém? Estava pegando a direção. E o mover, abençoado, foi tremendo, abençoado. E a unção que o MGA tem é uma unção evangelística. O propósito foi para que nós possamos receber a direção e ir até as ovelhas. E trabalharmos, porque a Bíblia, Jesus disse, o trabalhador, o obreiro é digno, o trabalhador é digno do seu salário. E Jesus também disse
Jesus disse, trabalhai não pelo pão que perece. Jesus disse, está escrito, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. E ele disse, eu sou o pão que venho do céu. Oh, glória a Deus, é para esse pão que a gente trabalha. É para esse pão que a gente trabalha, não é pelo pão que perece, abençoado. É pelo pão que permanece para a vida eterna. Porque Jesus disse lá em Mateus 4,12, que o médico, ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Posso ouvir um amém? Então nós aqui já estamos com a mente legal, joia, mas e as ovelhas lá fora, abençoado? Tantas ovelhas sofrendo na mão dos lobos, doente aqui no entendimento. Obrigado. Tá. Aqui às vezes bate, né? Doente, abençoado, achando que são pecadoras, achando que, nossa, eu sou pecador, vermezinho de... Não, elas estão doentes. E nós, eu vou falar e repetir, o Espírito Santo está mandando falar, nós temos o remédio nas mãos. Nós não podemos ser negligentes. Temos o remédio na mão, vemos a pessoa doente e não damos o remédio. Nós temos que dar. Você acha que crente é ser o quê? Crente é amar. E uma forma de demonstrar o amor é levando um remédio para aqueles que estão doentes. Amém? Eu tenho que levar, eu começo por mim. Eu tenho que levar ovelhas doentes lá fora. Ovelhas pensando que... Tantas coisas aí que o sistema imputa na mente delas. E eu não posso, de forma alguma, guardar. Eclesiastes, abre aí a sua Bíblia em Eclesiastes. Olha lá. Abre aí. Eu não posso, abençoado. Eu me recuso, abençoado. Ser apenas um ouvinte, apenas alguém que assiste o culto. Não. Eu não posso. Olha lá. Glória a Deus. Eclesiastes, abençoado. Olha lá. Eclesiastes 11:1. Abra sua Bíblia, abençoado. Jesus é o pão, amém? E nós devemos trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna, amém? E o que você tem que fazer com esse pão? Eclesiastes 11. Abra aí. Lança. Eclesiastes 11:1. Abriram? Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta. Aqui está o MGA. Reparta, irmão. Não fica com esse pão para si. Reparta. Eu tenho uma missão, eu tenho que repartir. Eu não posso ficar só comendo, inchando, porque senão eu vou virar lá a ovelha lá de 1 Coríntios 5. Tais inchados, não foi o que Paulo disse? Porque vê isso aí e nem fala nada, vê a coisa errada e não fala nada. Eu não posso ser uma ovelha inchada, eu me recuso. Amém? Olha lá, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparta o pão, abençoado. Nós recebemos o pão, dia 6 e 7, e a instrução do Espírito Santo é repartir na sua cidade, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho, não sei. Reparte o pão, em nome de Jesus. Então temos a missão, abençoado. Porque Jesus, ele teve a missão dele. Jesus teve a missão dele, claro. Olha lá, Mateus 9. E a missão do MGA, Mateus 9. Abre lá a sua Bíblia, em Mateus 9. Já estamos terminando, abençoado. A hora voa. O relógio anda aqui, rapaz. Mateus 9. Abre aí sua Bíblia. Olha só. E vale lembrar, abençoado, eu fico fascinado, porque
Eu só vim entender essas coisas em graça, porque na lei eu só entendia de corrente, de campanha. Mas eu fico fascinado, porque até Jesus, olha só, aí cai lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Por quê? Porque até Jesus, sabe quem é Jesus? O próprio Deus, sabe? Até Jesus precisou da unção. O que é isso? Até Jesus, ele precisou da unção. Para quê? Aqui, ó. Mateus 9. Abra sua Bíblia. Mateus 9, 35. Olha lá. E percorria Jesus, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. O que ele fazia? Ensinando. Nosso apóstolo sempre nos ensina aqui, e eu aprendi. Verbo é ação. Então, ensinando é uma ação. Você ensina, ensinando. Verbo é ação, atitude. Então, olha o ministério de Jesus. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. Pregando o evangelho do reino de Deus. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse foi o ministério de Jesus e é o ministério do MGA, ministério evangelístico. Então, abençoados, uma coisa que eu aprendi. Você é uma ovelha, você tem o Espírito Santo. Se alguém chegar em você, abençoado, e a pessoa pedir, ai, ora por mim. Abençoado, ora. Não fica com medo. Ora pela pessoa. Amém? Ah, não, eu não sei orar, eu vou falar com o pastor. Fala com o pastor, abençoado, você tem o Espírito Santo, ora por ela. Amém? Se a pessoa chegar em você e, abençoado, eu estou tão desanimado, ora por mim. Ora, abençoado. Fala, abençoado. Prega. Olha lá, não foi, ó. Ensinando, ensina. Ah, eu não sei ensinar, Tá bom, abençoado, mas tem um folhetinho? Dá um folheto, como eu falei antes, dá um folhetinho. Fala, você é salvo pela graça. Você já está se tornando um instrumento de Deus. Porque quem convence o homem, eu falo e repito, não é a Bíblia, não é eu, não somos nós. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Amém? Então, se a pessoa chegar em você, não seja tímida. Você tem o Espírito Santo, use. Amém? Então, repetindo, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Posso ouvir um amém? Então nós temos uma responsabilidade. E eu falo e repito, porque foi um mover tremendo. Foi um mover muito maravilhoso. Dia 6 e 7. E cada um saiu com a sua porção para o seu estado. Amém? Cada um saiu com a sua porção. Atos 20, 24. Abre aí sua Bíblia. Olha lá. E pode ter certeza, haverá sinais, abençoado. Haverá sinais. E teve, né? Teve. Você viu o abençoado mandando um áudio? Lá do Ceará? Ele mandando um áudio que o Espírito Santo testificou. O Espírito Santo testificou. Nossa, o abençoado ficou, impactado. Exatamente. Você viu, ficou impactado. Nossa, eu não sabia da dimensão. Olha que tremendo, abençoado. Entendeu, abençoado? Então, é um mover, abençoado, é diferente, mas você tem que vir, tem que provar, amém? Provar e ver de que o Senhor é bom. Vai lá em Atos,
Já estou terminando, pessoal. Estou chegando no fim. Mas 3h30 de aqui a gente termina. Nem falo meu apóstolo, mas 3h30, 4 horas a gente termina. Atos 20, abre aí. Olha só. Tem que ficar fixo na sua mente, pessoal. Tem que ficar fixo. O MGA é um ministério profético. A gente tem até uma ministração. 3 ministrações aí, tá lá na playlist, no YouTube. Entra lá no YouTube, nosso canal. Agora não, que você tá, né, assistindo a ministração. Mas depois, entra lá no YouTube, lá, entra em playlist. Lá nós temos, o MGA é um ministério profético, um ministério apostólico e um ministério evangelístico. Assiste lá depois. E você vai ver a missão do MGA. Por que que Deus levantou esse mover aqui na terra? Amém? Olha lá. Atos 20, 24. Espera aí, Olha lá. Em nada, Atos 20, 24, pessoal. Em nada, porém, considera a minha vida preciosa. Olha lá, olha lá. Olha o propósito. Olha o propósito. O âmago do MGA e nós que somos selos do apostolado. Olha lá. Em nada, porém, considero minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria. O quê? A minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus. Então nós recebemos o ministério do Senhor Jesus. Para dar testemunho do quê? Testemunho do evangelho da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Então você é testemunha do evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Dá licença aqui. Posso abrir aqui, Anderson? Licença aqui, Anderson. Glória a Deus, pessoal. Vamos lá, Timóteo. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia, pessoal. Já estamos indo para o fim. 2 Timóteo. Olha só. 2 Timóteo 2:3. Eu vou terminar, mais 2 versículos e eu termino. O que foi o mover para mim? A experiência, eu penso que passei um pouco da experiência que eu tive nesse mover. Ficou claro para mim, ficou claro. Lá em Jeremias ficou claro, Jeremias ficou claríssimo. Eu falei que ia terminar até em Jeremias, antes vamos terminar lá em Jeremias. Ficou claro para mim. Olha lá. Só para terminar, olha lá. Ficou claro, Jeremias 1:10. A gente estava lendo, eu falei que ia voltar, vou terminar aqui, ó. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Nós estamos na vinha, nós temos que plantar. A nossa missão, não foi o que Paulo disse? Um planta e o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Posso ouvir um amém? Olha lá. Veio a mim a palavra do Senhor. O que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Posso ouvir um amém? Então Deus, ele vela na sua palavra para cumprir. E o que nós ouvimos aqui, dia 6 e 7? A palavra de Deus, porque vem através do homem de Deus. Então Deus, ele vela para cumprir. Amém? Agora sim, vamos lá em Timóteo. Estamos indo para o fim. 2 Timóteo. Olha lá. Glória a Deus. Abba, Pai. 2 Timóteo 2.
3. Olha lá. Olha só. 2 Timóteo 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos Deus. Paulo nos comparou como soldados. Somos soldados. Estamos numa batalha. Só que a nossa batalha não é contra diabo, não é contra demônio. Não. A nossa batalha é contra o raciocínio. Lembra que eu li no começo? Fortalezas na mente do crente. Nós temos que evangelizar para destruir essas fortalezas. Essa é a missão. Posso ouvir um amém? Olha lá. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha lá. Pula para o capítulo 15. 2,15. A missão? Qual é a missão? O que nós aprendemos dias 6 e 7? Procura apresentar-te a Deus. E isso vale para todos, para as ovelhas, para quem está debaixo desse apostolado, para quem o selo desse apostolado. O que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então não tenho do que se envergonhar. Você não tem de que se envergonhar, porque você tem nas mãos o evangelho de Cristo, a verdade de Cristo. Amém? E para terminar, 2 Timóteo 4,2. Vai um pouquinho para frente. 2 Timóteo 4,2. E o que você deve fazer, abençoado? Você que esteve aqui dia 6 e 7, você que é ovelha, você que está debaixo desse apostolado. O que você deve fazer? Prega a palavra. Prega a palavra. Principalmente pastores e evangelistas. Eu sou um evangelista. E o apóstolo de fundamento e o apóstolo de edificação me ensinou o quê? Prega a palavra. Está tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo o ensino. Posso ouvir um amém? Salva de palmas. Então, abençoado, eu tentei passar um pouco da minha experiência, do que eu aprendi nesses dias 6 e 7. Foram dias proféticos. Foram dias onde fomos ensinados. Amém? Ensinados, dada a direção. E você, abençoado, que está aí do outro lado, eu já estou com uma saudade, abençoado. Não vejo a hora do próximo mover. É tremendo, abençoado. Você que está aí, está junto, está reunido, a coinonia, né? É maravilhoso, abençoado. As ovelhas tudo juntas, reunidas. É maravilhoso. Mas o propósito é esse, abençoado. É que você não se torne um imprestável. É forte prestar? Tá. Que você não se torne apenas um ouvinte. Mas que você pratique, que você seja aqui, seja lá, seja acolá, que você pregue a palavra. Amém? Amém. Salva de palmas, vamos ficar de pé. Então, aqui brevemente, eu tentei passar o que eu aprendi nesse mover. O que o Espírito Santo me fez enxergar nesse mover. Que nós temos uma missão. E a missão é não apagar o Espírito Santo. A missão é ser imitador do apóstolo de edificação, como ele imita o apóstolo de fundamento, que imita Cristo. Amém? E evangelizar, repartir o pão. Não guarde esse pão para você. Reparta. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Querido Deus e amado Pai,
Graças te dou, Senhor, por essa noite, Senhor, por esta palavra, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por esse mover, Senhor. E que venha muito outros moveres, Senhor, aonde pessoas sejam transformadas, como teve pessoas transformadas nesse mover, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor faz além, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu oro pela tua igreja, para aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que estão na internet. Anjos ministrem a seu favor, abençoado. Que você vá em paz e segurança para a sua casa, pois eu agradeço a ti, Senhor, e em tudo te dou graças. Posso ouvir um amém, a igreja? Salva de palmas para mim. Glória a Deus, abençoado. Glória a Deus pela sua vida.